Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso webinar. Eu sou a Daiane Barbosa, da Best Software, e eu estou aqui com o Hugo, que vai dar sequência nas nossas apresentações. Hugo, é com você. Obrigado, Daiane. Hoje, então, vamos ver um pouco mais sobre o ACC, mais voltado à parte da parte de compatibilização de projetos, né, que é um módulo do Model Coordination. Vou estar compartilhando e explanando para vocês um pouco sobre esse sistema que a gente tem. Daiane, quando eu estiver compartilhando minha tela, você me dá um ok? Sim, já está aparecendo já. Perfeito. Então, pessoal, vou estar fazendo o meu login aqui no ambiente. Como o meu login já está salvo, ele já entra direto. E vou estar selecionando aqui na minha janela, onde aparece todos os meus projetos, o projeto que nós vamos estar trabalhando, que é o 024-027, que é destinado a este webinar. Então, pessoal, só para recapitular um pouquinho do que a gente já viu, né? A gente passou aqui pelo ACC, passou pelo módulo Docs, pelo Design Collaboration, e agora a gente vai entrar no Model Coordination. Além da gente ter visto também a parte do Project Admin e do Account Admin. Então, hoje o aprofundamento maior vai ser aqui em relação ao Model Coordination, onde a gente vai ver a parte de compatibilização de projetos, gerar relatórios típicos, verificar inconsistência entre projetos, delegar correções, fazer a própria gestão dessas issues dentro de um ambiente comum de dados. Em métodos que a gente tinha aí anteriormente na engenharia, a gente utilizava essa verificação de clashes entre projetos sobrepondo pranchas, 2D e verificando. Imagine o trabalho, que isso dava, o transtorno que causava e os vários erros que acabavam indo, para a obra. Hoje a gente tem aí toda a parte da metodologia BIM, que dá um suporte bem maior nessa parte do Clash Detection. Só que para que isso aconteça, a gente precisa aí de pessoas bem de conhecimento bacana na ferramenta, e também na parte técnica. Então a gente precisa aí da fusão dessas duas áreas de conhecimento, a técnica mais a parte do manuseio aí do software BIM. Então a gente tem aí soluções da parte de BIM que faz esse Clash Detection, detecta as interferências e a gente consegue direcionar para as pessoas. Isso voltado a um software BIM. Agora, no CDE, o que já ficou bom com o BIM, agora fica melhor ainda quando a gente tem um CDE, por trás disso, que é o nosso Autodesk Construction Cloud. Por quê? Porque com o CDE, além de ter todo esse processo, a gente vai conseguir fazer essa gestão dessas interferências, nessas issues que eu for delegando, e além de tudo, depois que for sanado tudo e a gente for fazer auditoria e tudo mais, a gente consegue ter uma rastreabilidade de tudo que foi acontecendo. Então, assim, o que já era bom com o BIM, agora com a parte do ambiente comum de dados aqui, que é o ACC, essa parte do Model Coordination, fica melhor ainda com esse rastreio, e o que ele proporciona, de fazer de gestão em cima desse processo de Clash Detection, que é no nosso Model Coordination. Então, pessoal, agora eu vou passar um pouco aqui dentro do nosso ambiente, que é o Model Coordination, tá? Vou abrir ele aqui na abinha do lado. E aqui a gente já consegue ver o nosso ambiente. O que seria esse ambiente aqui, para vocês entenderem como que funciona a sua estruturação? Aqui a gente tem a parte onde a gente seleciona o projeto, aqui é onde a gente seleciona um módulo, que a gente quer estar utilizando dentro do Autodesk Construction Cloud. Aqui nós temos a parte dos modelos. Então, quando eu selecionar aqui modelos, quando a gente tiver um espaço
de, de coordenação, né, dos nossos modelos, ele vai estar abrindo diretamente esses modelos que estão na pasta. Depois a gente vai criar um junto para vocês entenderem melhor. Temos aqui as questões das vistas, onde a gente consegue simular a criação de vistas para também tá deixando ela salva e ficar fácil o acesso, né? Com um clique você consegue abrir essas vistas. Aqui a gente já tem o nosso painel de interferências, né? Que a gente chama aqui de matriz de interferências, onde a gente já consegue ver os clashes de maneira automatizada. Isso aqui o próprio programa gera a rodagem de clash e joga essa quantidade de clashes aqui para a gente. Aqui outra aba relacionada a issues, tá? Onde a gente já viu alguns modos anteriores como que funciona essas issues, e para destinar uma issue de clash detection também utiliza-se da mesma ferramenta. Temos aqui a outra ferramenta de reuniões, onde a gente também já viu sobre ela lá no Design Collaboration. Então também aqui é para que você consiga, né, marcar reuniões de coordenação 3D do seu projeto, né, para verificar essa questão dos clashes e tudo mais, para até mesmo abrir pautas de discussão, para ver quem que vai ser o responsável por correção. Temos aqui a parte de correspondência também vista em um módulo aí do Design Collaboration, né, que a gente centraliza todo o processo de troca de informações por e-mail espelhados aqui dentro também. E aqui a parte de relatórios também a gente já viu um pouquinho, mas aí a gente também vai ver hoje voltado à criação de relatórios de issues também, para a gente estar enviando para os projetistas e para quem que queira ter ciência, né, do que vem acontecendo no projeto. Temos a aba de membros, né, que aqui a gente consegue destinar os membros do projeto. E aqui a parte de configuração. O que a gente consegue fazer nesse espaço de configuração? A gente consegue criar espaços de coordenação 3D. Então, quando eu mostrei aqui o primeiro comando aqui de modelos, é onde vocês vão ter o espaço de coordenação. Para mim criar esse espaço de coordenação, eu posso criar uma pasta ali do zero, ou então eu já posso selecionar uma pasta específica e destinar um nome. Aí vamos fazer aqui agora, na prática, como que seria a criação desse espaço de coordenação, tá? Então aqui em configurações, vou vir aqui em espaço de coordenação. Ele pode ser que esteja aqui nesse ambiente, que é as configurações gerais do projeto, mas para caracterizar aqui no módulo Model Coordination, a gente precisa acessar aqui o espaços de coordenação. A gente já tem um espaço ativo, a gente pode criar outros espaços, isso não é problema aqui dentro desse ambiente. Então vou vir aqui criar um espaço de coordenação. Eu posso destinar qualquer nome a esse espaço. Aí pode ser como você tem estruturado aí toda a sua... Isso, na verdade, o bom já seria estar predeterminado lá no plano de execução BIM, tá? Mas aí você pode destinar um nome aí mais usual, né, dentro da empresa de vocês. Vou colocar aqui coordenação. Eu costumo colocar coordenação 3D, tá? Ou então Clash Detection. Vocês podem ficar à vontade para definir essa nomenclatura. Agora, depois do nome aqui, a gente vai selecionar aonde que vai estar a pasta principal para esse espaço de coordenação. Então, dou um clique aqui. Onde que ele vai buscar essas pastas? Ele vai buscar essas pastas lá no nosso Docs, que é onde que a gente centraliza todo o armazenamento, né, das nossas pastas, arquivos, né, a estruturação. Então, aqui eu posso vir aqui e selecionar esse local. Vou vir aqui e vou pegar aqui o meu local de projeto, na pasta em desenvolvimento. Lembrando que a pasta que a gente selecionar, todos os modelos, né, que estiverem sobre o guarda-chuva dela, vai estar inserido nesse espaço de coordenação a partir de agora. Então eu vou selecionar aqui na pasta em desenvolvimento o nosso projeto, a pasta 01 projeto. Essa aqui vai ser a responsável por ser o nosso novo espaço de coordenação.
Aí aqui eu posso selecionar a pasta principal e todas as subpastas, que foi o que eu falei anteriormente, né? Como eu selecionei projetos, todas as pastas que estão no guarda-chuva dela vão ser selecionadas, ou então eu posso selecionar pastas específicas. Então eu tenho que mudar a minha opção para aqui se eu quiser fazer isso. Mas no meu caso eu quero seguir, né, com essa lógica de selecionar todo aquele ambiente ali de projeto com todas as disciplinas para fazer a compatibilização. Aí um outro ponto muito importante, a gente consegue criar espaços de coordenação, né, não somente para compatibilização, posso criar um espaço de coordenação para apresentação do modelo federado, posso fazer um espaço de coordenação para apresentar uma vista específica, né, do meu modelo 3D. Então, aqui tem duas opções que correspondem a essa aplicabilidade aqui dentro do nosso Model Coordination. Então, eu posso colocar para ele fazer as interferências e posso simplesmente desativar, se for o caso, mais de um modelo para apresentação. Eu vou selecionar aqui um modelo para fazer interferência, tá? Porque é o foco principal da nossa webinar. Agora, se eu não quisesse verificar as interferências, eu poderia simplesmente deixá-la aqui desativada. E um ponto importante, tá? Ele já deixa até aqui grifado, né, destacado em azul, né, que uma vez feita essa configuração, ela não pode ser mais alterada depois que esse espaço é criado, ou seja, depois que eu der clicar no botão aqui, criar, a gente não consegue modificar essas funções aqui. Então agora com isso eu estou criando, né, um novo espaço aqui. Aí observe que ficou coordenação. Aqui tem o principal caminho dele. E aqui eu tenho a opção que ele foi marcada com interferência. E aqui questão dos status. Eu consigo editar algumas pastas, consigo desativar e consigo renomear. Agora, a questão da interferência eu não consigo alterar mais, tá? Aí o que eu consigo trabalhar aqui dentro desse espaço de coordenação? Uma vez criado, a gente precisa voltar para esse ambiente aqui de modelos. Ele pode demorar um pouquinho, tá, pessoal, para fazer esse processamento, porque eu acabei de criar o espaço e tem alguns modelos lá e ele vai fazer todo o processo aí de verificação de interferências, tá? Mas enquanto carrega aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade. Deixa eu só ver se com o F5 aqui ele vai carregar, senão mostra outra funcionalidade enquanto ele prepara o ambiente. Ó, já foi aqui. Então vamos seguir aqui. Ó. Aqui eu tenho um espaço de coordenação 3D que já existia e tem um novo espaço de coordenação que eu acabei de criar. Então quando eu seleciono esse espaço de coordenação, é o que a gente acabou de criar, ele vai ter aqui todos os arquivos que estão presentes lá na minha pasta do Docs. Eu vou abrir a pasta do Docs aqui para vocês verem. Então aqui dentro do Docs eu tenho aqui projeto, tem a pasta de arquitetura, eu tenho esse arquivo aqui e tem a pasta de consumidos, né, que é aquele processo que a gente aprendeu lá, né, conforme a norma 19650, que trabalha ali Design Collaboration, né, que publica e consome pacotes, né, que são os containers de informações. Então ele vai ter outros modelos. Então lá é importante no Model Coordination a gente filtrar algumas informações. Na estrutura também, ó, temos aqui arquivos RVT e FC. Então a gente tem que filtrar lá, né, igual eu falei. E aqui ainda tem a pasta consumida de arquitetura e de estrutura. Por quê? Porque quando eu trabalho aqui nesse ambiente, eu como tenho
a função de administrador, eu consigo ver todas as pastas. Mas, por exemplo, se tiver outros membros do projeto ou outras empresas, cada um vai ver o que o administrador permitir. Então, quem é da arquitetura só vai ver a arquitetura. Ah, Hugo, mas quem é da arquitetura e quer ver a estrutura, tem que fazer o processo lá de consumir os pacotes da estrutura e do hidrossanitário, que são as 3 disciplinas que a gente tem aqui, onde a gente está trabalhando aqui, tá? São essas 3 disciplinas, estrutura, hidrossanitário e arquitetura. Então, assim, só para ficar claro. E voltando lá para o Model Coordination, por isso que eu tenho aqui vários modelos para serem selecionados. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma vista com os modelos de minha necessidade para fazer o Clash Detection. Então, como que eu faço isso? Para fazer isso, primeira coisa, eu tenho que selecionar os modelos. Uma coisa que eu vou fazer para vocês aqui é abrir todos, tá? Para vocês verem o que seria esse ambiente, tá? Eu vou selecionar tudo para ele abrir de maneira como se for, sendo um modelo federado. Detalhe, pessoal, por que meu IFC tá com esse íconezinho aqui, tipo de bloqueado? Porque meu IFC foi exportado na versão 4x3. E o IFC aqui, para rodar o Clash Detection, ele tem que ser exportado na versão 2x3. Então é um ponto muito importante. Mas do estrutural, a gente também tem o arquivo RVT, tá? Para a gente fazer a simulação aqui e vocês entenderem todo o processo. Então, vou selecionar todos e depois a gente pode vir filtrando. Só para vocês mesmos conhecerem o ambiente, tá? Se eu quisesse selecionar 2 apenas e abrir, eu conseguiria também, tá? Vou selecionar todos. Vai ter modelo sobreposto a outro modelo, né? Então, aqui já está nosso modelinho com todas essas disciplinas aqui abertas. Como que eu vou conseguir salvar uma vista? Eu vou vir aqui e clicar no comando salvar vistas. Mas para isso é melhor eu selecionar apenas os modelos que eu quero realmente fazer o Clash Detection, né? Como lá tem outros modelos de outras disciplinas que foi utilizado ali no Design Collaboration, né, para consumir pacote e fazer publicações, a gente tem alguns outros modelos ali. Então eu vou selecionar apenas a arquitetura da pasta ali de projeto e da raiz de arquitetura. Vou selecionar o projeto de estrutura também na raiz, que é esse aqui. O IFC eu não vou selecionar, tá? O arquitetônico que estão nas outras pastas de consumido por outras disciplinas eu também não vou selecionar. E aqui o hidrossanitário, né? Vou selecionar também o que está na raiz, que é esse aqui, ó, que eu consigo ver pelo caminho aqui. Projeto hidrossanitário e ele está na raiz. Os que estão na pasta consumido eu também não vou selecionar. Então vou dar um selecionar. Com isso, agora eu tenho 3 modelos abertos, tá? Não fez muita diferença porque ele estava um sobrepondo ao outro. E agora eu vou vir aqui no comando salvar vista. Com isso, eu posso deixar um nome que eu quiser para essa vista. Vou deixar aqui como modelo federado. Esse modelo federado, eu tenho a opção de deixar ele privado, ou seja, só eu que posso, né, que consigo visualizar essa vista salva, ou eu posso deixar ela visível para o público. Aí eu consigo deixar ela com que os membros consigam entrar e verificar. Eu vou deixar público aqui, porque não é a minha intenção esse processo de deixar ela privada apenas para mim. Eu quero que todos tenham a visibilidade dela. E vou dar um salvar vista. Se eu quisesse, eu poderia colocar uma descrição ali, tá, pessoal? Aí agora eu vou sair, ó, para mim sair desse ambiente aqui dos modelos, basta eu selecionar aqui no comando do X ao lado direito superior da tela, que ele vai fechar e vai voltar nessa página aqui de modelos.
Aqui agora, pessoal, eu não preciso mais ficar toda hora selecionando cada modelo que eu quero. Eu posso simplesmente vir aqui em vistas e clicar em modelo federado. Pessoal, lembrando, quando a gente tiver mais espaços de coordenação, é importante alternar por aqui, tá? Então, aqui no modelo federado, basta agora eu dar um clique, que ele já vai abrir o modelo para mim rapidinho. Então, essa é uma maneira, né, de otimizar o processo aí, para a gente ter mais agilidade. Aí agora, pessoal, vamos ver um pouco em relação às interferências, tá? Então, a gente viu ali o espaço, né, como que cria esse modelo de coordenação. Vimos como que a gente cria uma vista específica para fazer um modelo federado. Lembrando que é nesse espaço aqui também que a gente cria vistas específicas para a gente estar fazendo a apresentação para o cliente também. Eu também gosto de usar uma metodologia de criar essas vistas específicas por clashes, tá? A gente também vai fazer esse processo aqui. Mas antes disso, vamos vir aqui para interferências para a gente entender um pouco. O que ele fez aqui? Ele listou todos os meus modelos que continham lá no espaço de coordenação que foi criado. Então aqui também eu preciso fazer algumas configurações. Aqui estão as interferências ativas e aqui vão ficar as que eu determinar como fechadas, tá? Então, para a gente melhorar esse processo aqui, a gente vai vir aqui em configurações e vamos vir em modelos. Aqui em modelos a gente consegue desativar, tá? Então, é uma dos recursos que a gente consegue fazer. Lembrando que as interferências aqui a gente não consegue tirar de um contexto geral, mas eu consigo, por exemplo, tirar um modelo para que não seja feito mais essas checagens de interferência. Então aqui agora eu vou selecionar apenas os modelos que vão estar na pasta raiz, tá? Então aqui em arquitetura, vou selecionar meu modelo de arquitetura que está em raiz. Esses dois aqui estão em consumidos, não vou utilizar. Esses outros aqui são os modelos de reparem que eles nem são, não são nem feitas, né, as checagens de interferência. Meu modelo de estrutura, vou selecionar ele aqui também. Aí agora eu vou selecionar o meu modelo hidrossanitário da pasta raiz também. Então esses três modelos aqui que vão ficar com a interferência ativa. Pessoal, eu fiz ao contrário, né? Eu tenho que selecionar os que não vão estar, tá? Então, só invertendo aqui. Então, eu selecionei os modelos que não vão participar mais da checagem de interferência. Por quê? São modelos réplicas, né, que o pessoal utilizou lá no Design Collaboration para consumir o pacote, né, conforme os containers de informações. Então, selecionados esses modelos que não vão adentrar, eu mando o comando aqui de desativar. Com isso aqui, ele já fica desativado. Hugo, eu posso voltar esses modelos para checagem de interferência se eu tiver feito por engano? Pode sim, basta só selecionar, né, o modelo e depois vir aqui no comando ativar interferências. Então aqui, pessoal, a gente já tem o nosso ambiente configurado. Aí com isso agora, a gente vai voltar lá na janela de vistas e vamos criar aí umas 3 vistas aí para a gente verificar as interferências entre projetos, tá? Por que eu gosto de criar essas vistas? Porque eu prefiro para a gente estar fazendo clashes específicos de disciplinas, né? Por exemplo, estrutura versus hidrossanitário, estrutura versus arquitetura. Eu gosto de fazer esse processo, tá? Então eu acho melhor e fica também de maneira mais organizada, né? Fica um processo mais fluido aí para fazer a gestão dessas interferências. Pensando que pode ser uma coisa muito densa, né? Pode ser projetos densos. Então assim você consegue organizar melhor sua estruturação e sua gestão, né? Em cima dessas interferências. Então pessoal, vou voltar lá em modelos.
Agora eu vou criar uma aqui entre estrutura. Então eu vou pegar aqui meu estrutural da pasta raiz e vou fazer uma vista juntamente com o hidrossanitário da minha pasta raiz. Eu vou dar aqui um abrir no visualizador. Ele vai abrir somente essas duas disciplinas para mim aqui agora. E eu vou salvar essa vista. Como que eu vou chamá-la? Eu vou chamá-la de Clash. E vou colocar aqui estrutura versus hidrossanitário. Posso deixar ela pública ou posso deixar ela privada. Vou deixar ela privada nesse ponto aqui. Ou seja, só eu que vou conseguir clicar para abrir essa vista de maneira mais rápida. Vou dar o salvar vista. Ela já foi criada. Vou fechar aqui e vou voltar lá para o meu ambiente do Model Coordination. Agora, uma vez criada a minha vista, ela também vai se juntar aqui à primeira vista que a gente criou de modelo federado. Lembrando, a gente tem aqui a privacidade, né? Uma dessas vistas foi criada de maneira pública e a outra privada. Aqui a gente consegue ver detalhes, tá? De como foi feito o processo. E agora eu vou ir lá nas minhas interferências para a gente entender o processo da matriz de interferência. Então aqui a gente tem essa matriz de interferência e eu posso selecionar uma vista. Então a vista que eu acabei de clicar, ela vai ser filtrada nessa matriz de interferência. Então eu seleciono aqui a minha matriz de interferência e ela simplesmente abre essa matriz para mim. E o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou estar manuseando essas issues. Como que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nessas issues, ele já vai abrir o modelo 3D para mim começar a verificar essas interferências. Ou seja, a rodagem do Clash é feita de maneira automatizada, mas você consegue fazer alguns artifícios para ir melhorando ali o processo. E além de fazer esse processo aqui, você consegue interligar ainda com Navisworks, que é o que eu também vou mostrar para vocês para criar essas questões de issues. Por exemplo, eu não estou gostando de fazer nesse ambiente aqui, prefiro fazer no Navis. Então você já tem uma ligação entre o ACC e o Navis de maneira bem fluida e bidirecional, tá? A informação vai e volta. Então vocês podem estar usando o Navisworks, mas eu aconselho cada vez mais vocês estarem pegando o hábito, né, de estar fazendo dentro do CDE, que é um ambiente onde onde você vai conseguir centralizar tudo. Então aqui eu já tenho as minhas interferências e como que eu vou destinar que essa interferência é uma issue ou não é uma issue. Então eu vou ter que aí que vai entrar a parte da pessoa mais técnica, né, para entender direitinho o que seriam essas issues. À medida que eu clico aqui, ele vai evidenciando essas issues para mim. Então essas issues, a maioria aqui é de tubulação perfurando a laje. Mas eu consigo falar que essas interferências não são issues. Eu vou pegar uma, por exemplo, aqui, vou pegar a primeira, né? Pegar uma que só corta a laje. Ó, esse tubo aqui, ó, que está descendo, perfurando a laje nesse ambiente aqui. Eu vou falar que essa issue é uma issue aceitável. Então eu posso selecionar essa issue e falar que não é um problema. E o mesmo acontece com todas as outras. Eu vou pegar uma que tem um número menor aqui, ó, a laje 4, por exemplo. Aqui está falando que a laje 4 tem duas interferências, tá? Com pipes seria esse, e se eu clicar no outro pipe, ele evidencia para mim. Eu vou selecionar todas essas issues aqui e falar que não é uma interferência. Como que eu faço isso? Eu seleciono ela aqui no guarda-chuva principal. Se eu expandir e selecionar só o pipe, ele vai falar que apenas esse pipe aqui não seria interferência, mas o outro continuaria sendo. Então, como eu vou selecionar todas elas, eu vou
vou tirar elas falando que não são problemas, eu vou selecionar aqui no guarda-chuva principal. Então, selecionado aqui, eu vou vir aqui no comando não é problema. Ele vai pegar todo o descritivo e eu tenho que evidenciar um motivo. Eu vou falar que é uma interface válida. E ainda posso deixar um comentário. Vou colocar aqui perfurar laje. É lógico que isso tudo tem que ser checado, né, com o projetista estrutural e tudo mais. Mas vamos supor que isso aqui seria uma coisa válida. Aí eu dou OK. Com isso, tá vendo? As minhas interferências aqui já diminuíram. Então a gente já tem ali que aquilo ali foi determinado como não é um problema. Então eu tenho que fazer essa verificação de cada item. Hugo, eu posso melhorar essa checagem e colocar algumas regras? Pode. Inclusive, a gente tem aqui as regras de interferências em relação a distanciamento. Eu posso falar aqui, por exemplo, que acima de um valor de 10 milímetros, não é considerado... Ele só vai considerar interferências acima de 10 milímetros. Reparem que assim que eu já coloquei aqui 10 milímetros, ele já saiu de 148 interferências para 95. Aí basta eu deixar. Aí eu vou fazendo o mesmo processo, né, para verificar. Ó. Tem uma interferência aqui que eu vou listar para vocês verem como um problema, que é uma interferência de um pilar, né, com... Deixa eu ver se é com pilar mesmo. É o pipe... Deixa eu só confirmar o que seria o elemento. O pipe. Isso aqui seria uma viga, né? Posso vir aqui, ó, se eu tiver na dúvida, eu posso abrir a minha aba de propriedades, posso selecionar o elemento que ele vai vir com a informação. Tá dando um erro aqui. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso abrir o outro ambiente aqui do Model Coordination. Se ele estiver dando esse bugzinho, que era para ele aparecer aqui a informação assim que a gente selecionasse. Vou tirar... tá. Ele não está deixando eu selecionar para mostrar as propriedades. Mas aí o que eu posso fazer? Aqui eu posso vir aqui, abrir meu estrutural, só para me checar o que é o elemento, mas provavelmente seria uma viga, né? Aí aqui em propriedades, eu consigo abrir ela aqui e ver o que seria. Ele está definido como um piso, né? É uma laje, né? Uma espécie de uma laje. Pode ser também erro de exportação de FC, aí tem que analisar a fundo com o projetista. Mas enfim, voltando aqui ao Model Coordination, eu posso vir aqui e selecionar que existe uma interferência entre projeto. Está cortando aqui minha viga. A viga 204 tem 3 interferências com pipe. Então eu vou selecionar todas essas interferências e vou criar um problema para me destinar a uma pessoa para que ele seja resolvido. Então vou vir aqui em criar problema, vou estar selecionando o tipo de problema como clash. Aí eu posso dar um zoom e selecionar, né? E dou um clique, que aí ele vai pegar uma imagem próxima a esse local e faz essa captura. Ele já coloca um descritivo da interferência. Posso destinar uma pessoa para correção. Aí vai funcionar a mesma ideia lá de quando a gente trabalhou a parte de problemas. Então seleciona aí o membro que vai corrigir. Posso determinar localizações, mas aí eu tenho que estruturar
tudo certinho conforme essas localizações. Isso é previsto em projetos maiores, né? Posso colocar que essa issue tem que ser resolvida até o dia 7 e ela vai ter início hoje para correção. Posso definir uma causa raiz. Eu vou colocar aqui que é um problema de coordenação referente à qualidade. Mas isso aqui vocês podem estruturar também da maneira que vocês quiserem. E aqui eu posso fazer observações, dar arroba e menções, tá? Então aqui já foi criada a nossa primeira issue do projeto. E também temos a possibilidade de modificar aqui a questão de modelos que a gente quer estar selecionando para fazer compatibilização. Isso se a gente não tiver aberto por uma vista, tá? Aí que a gente está visualizando 2 modelos que a gente está atrelado a essa vista. Tem como aqui também, em vez de agrupar por objeto, a gente tem outras possibilidades de agrupamento das issues, tá? Como níveis, e aqui tem várias opções, até mesmo parâmetros de FC, tem várias possibilidades. Eu prefiro fazer por objeto, que é o método tradicional que eu já vinha fazendo dentro ali do Navisworks. Então, pessoal, esse seria a ideia, né, de fazer toda essa compatibilização dentro do ambiente comum de dados. Aí agora, se eu precisar de um recurso do Navisworks, eu também consigo estar abrindo o meu software e linkando a essa vista, tá? Aí eu consigo ver todo o processo de coordenação do meu modelo. Eu acabei de abrir o Navisworks aqui, vou vir aqui em novo. Aí tem um plugin que tem que ser instalado, que é o Coordination. Com o Coordination, você vai vir aqui em Open, vai dar um outro Open, e agora você vai selecionar a conta que você está querendo pegar esse modelo, vai pegar o projeto e o espaço de coordenação. Então, lembra que o nosso espaço último criado foi esse coordenação aqui. E a vista, tá vendo que a gente criou lá dentro do nosso CC, vocês conseguem visualizar ela já neste ambiente. Então, é só selecionar e dar um abrir. E todo o processo, né, todo o manuseio do Navisworks que vocês conseguem estar fazendo, vocês conseguem fazer aqui para que esse processo seja replicado lá no Autodesk Construction Cloud. Então aqui já abriu um modelo, é a mesma vista, tá? Vou até abrir aqui para vocês verem. Só para vocês terem a visibilidade, é a mesma vista. Aí agora no Navis vocês conseguem estar fazendo aqui a questão de verificar todo o processo padrão, né? Observe que a issue que eu criei lá, ó, ela já está aqui, ó. É a mesma issue e eu seleciono, ela já abre aqui para mim. Então, assim, é uma ponte, né? Uma troca de informação muito fluida. E se eu quiser criar uma issue aqui também, para que ela apareça lá, é o mesmo processo. Eu posso rodar o Clash Detection aqui, né? Posso fazer um Clash Detection aqui, e depois levar e criar um problema em cima desse Clash Detection, e esse Clash Detection vai ser visualizado lá no nosso ambiente, tá? Eu não vou conseguir fazer a rodagem do Clash aqui pelo Navis, tá? Devido ao nosso tempo aí, senão eu não consigo mostrar tudo para vocês. Mas é o mesmo processo padrão que vocês estão acostumados aí de rodar o Clash, né? Criar um novo Clash e definir as disciplinas e tudo mais. Depois a única coisa que você vai fazer é criar um problema em cima desse Clash, tá? Então, outro processo interessante aqui no nosso Model Coordination é a parte... Vou voltar aqui nos nossos modelos, tá? Vou fechar o ambiente. É a parte onde a gente consegue criar os relatórios. Então, aqui onde a gente tem
o processo de criar o relatório, a gente vem aqui em criar relatório e consigo aqui determinar o que eu quero de relatório, o que eu quero apresentar nesse relatório. Aqui é por default, tá? Eu vou fazer um relatório aqui de resumo de problemas, que são os resumos das issues, né? Aí eu posso selecionar aqui o título, eu posso modificar, eu posso filtrar aqui algumas opções. Por exemplo, status, eu quero ver somente as issues que estão abertas, né? Que caracteriza aquela questão dos status que a gente viu em outros webinars. Temos aqui criado nos últimos 7 dias. E assim vai, você consegue criar vários filtros para estar fazendo aqui dentro desse formulário. Aí eu vou deixar aqui, pessoal, como nos últimos 7 dias, tá? Eu consigo aqui gerar PDF e Excel. Temos a outra opção aqui, que eu consigo agrupar por localização, empresa ou categoria, tá? Então é o agrupamento ali de como que vai sair no nosso documento do relatório. E aqui a classificação também, como que vai seguir essa classificação, né, dentro do agrupamento. Vai ser por status, por ID, eu gosto de deixar por status, que aí ele mostra os que estão abertos, os que estão em desenvolvimento, tudo mais. Aí eu posso deixar, aí que é a opção de deixar a folha de rosto, ou também deixar o índice. Se não quiser nenhum dos dois, é só desmarcar. Aí é só eu executar o relatório, aí eu executo esse relatório, que aí ele vai gerar ali um resumo, né, das issues que foram criadas. A gente criou aqui apenas uma issue, né? Então ele vai aparecer apenas essa issue para a gente. Mas se tivesse outras issues, né, ele apareceria aí também. E todo esse processo que a gente vem fazendo, a gente consegue ter rastreio dessas informações, de tudo que foi acontecendo. Então, voltando lá nas interferências, eu vou pegar aqui, na verdade, vou pegar uma vista, né? A vista que a gente utilizou aqui. Eu consigo ver as interferências que foram salvas, que foram definidas como que não é um problema. Então, eu tenho esse fácil manuseio. Então, para isso, eu basta vir aqui em interferências, né? Configurações, exclusão de objeto. Aí aqui, na verdade, eu tenho ali os modelos que eu excluí. Aí, em exclusão de objetos, a gente consegue parametrizar, por exemplo, eu não quero que minhas paredes apareçam para ser detectadas issues perante as caixinhas ali de luminárias. Então, eu consigo fazer uma exclusão aqui e depois de feito nesse projeto, eu consigo importar para outros projetos, tá? Aí o processo aqui das issues que eu falei que fica documentado, aí que a gente tem o processo de tudo que foi acontecendo. Então tem aqui aquela issue que a gente criou e todo o processo de rastreio de informação que aconteceu em cima dela. Vamos supor que o estrutural falou que não, que eu destinei, por exemplo, o estrutural, mas o estrutural veio e manda a notificação, @verificar com hidrossanitário. Talvez seria mais tranquilo de modificar no hidrossanitário. É lógico que quem faz esse processo de clash detection já tem o conhecimento técnico, né? Que o hidrossanitário é mais fácil de ser ajustado do que a própria estrutura. Então aqui a gente consegue verificar essas issues, né, que foram definidas. Deixa eu ver se meu relatório está pronto. Enquanto ele está rodando lá, aqui é outro ponto onde a gente vai lá em interferências. Aí que a gente tem as interferências ativas, né, que é a matriz, e a gente consegue visualizar também as que a gente deu como válidas, né? Então eu consigo ver quem que deu essa
interferência como válida, foi o Hugo Aleixo, hoje às 10h30 da manhã. Eu coloquei ela como interface válida e o motivo e o comentário aqui foi que deveria perfurar a laje. Se por algum motivo estiver fazendo alguma auditoria e ver que isso aqui foi um erro, a gente pode reativar a issue e faz o processo de destinar a correção para outro membro. Tá? Deixa eu ver se o relatório agora foi. O relatório foi finalizado. Vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou mostrar aqui para vocês como que ele abre. Ele aparece aqui a questão da empresa, né? Aqui os problemas. Na verdade, ele trouxe aqui o que foi listado lá. São 3 interferências entre a viga, né, e os pipes. Então, ele gera esse relatório aqui automatizado para a gente. Tem várias outras possibilidades de gerar relatório, tá, pessoal? E já tem ali as informações pré-determinadas quando a gente vai criar um relatório. E vocês conseguem manusear ali o que você quer, o que você não quer que apareça nesse relatório. Tá? Então, pessoal, assim, seria basicamente isso em relação a esse ambiente do Model Coordination. É lógico que com a prática vocês vão pegando aí alguns macetes, né, para ir aprimorando cada vez mais a gestão desses clashes dentro da empresa de vocês. E tem um outro ponto aqui, pessoal, que eu acho que vale a pena mostrar, que é a parte do Revit, né? Quando a gente tem o projeto, eu vou abrir o projeto aqui, ó, usando meu Desktop Connector, tá? Autodesk Docs. Vou abrir o mesmo projeto no Revit agora, tá? Então, eu vou vir aqui no meu projeto, Webinar, da Best Software. Vou vir em desenvolvimento, vou pegar o mesmo ambiente onde a gente está trabalhando. Vou pegar o projeto hidrossanitário. Vou abri-lo aqui. Quando eu abro esse projeto, aquelas issues que foi determinada lá no nosso ambiente do ACC e também que poderiam ser realizadas também no Navisworks, podem ser visualizadas aqui também, tá? Para isso, a gente vem aqui no 3D, né? Vou vir aqui no complemento, que tem que ter um plugin. Tá? O plugin é esse aqui, problemas, ou então issues. Vou gerenciar problemas. Aqui ele está aparecendo alguns problemas que foram feitos lá no nosso ambiente. Como que eu vou saber qual que foi a vista utilizada? Eu tenho que vir aqui, ó, e abrir a vista ACC, porque ela é a minha vista de publicação. Então, vou vir aqui, em vez de estar no 3D, vou abrir o ACC. Aí aqui eu vou vir aqui agora e vou carregar mais problemas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que meu modelo, além do meu modelo hidrossanitário, eu quero trazer aqui também o modelo de issues da minha estrutura. Então, eu vou ter que vir aqui e selecionar ele. Aí lhe consta uma interferência. Eu vou dar o OK. Com isso, ele vai carregar aqui as issues também. Ó. Repare que é a mesma issue que a gente acabou de criar lá no nosso ambiente. Ó. Eu dei um clique nela, ela já me direcionou para o ambiente. Aqui eu vou só ocultar a arquitetura para me conseguir visualizar melhor essa issue. Deixa eu ver, minha estrutura está descarregada. Aí, por que não apareceu? Eu teria que recarregar minha estrutura. Vou gerenciar vínculos aqui e vou carregar minha estrutura. Ele vai estar atualizando, ele estava na versão 2024, vai demorar um pouquinho aqui para fazer essa atualização.
Antes eu estava trabalhando, pessoal, no 2024, porque a aba de issues estava disponível só até o 24, mas agora a gente já tem essa aba de issues disponível para o 2025, tá? Inclusive também para o Navisworks e tudo mais. Então, pessoal, aqui, ó, a nossa issue, ela já está configurada aqui no ambiente, ó. A gente clica e consegue visualizar. Aí a gente consegue ter a mesma visualização de registro de atividades. Vamos supor que eu consiga já resolver essa issue aqui, né? Consigo desviar a tubulação. Eu consigo vir aqui e mudar o status dela para concluído. Uma vez que eu concluir aqui no Revit, lá no ACC, eu já vou receber, né, esse status modificado, porque ele já tem interface direta lá com o ambiente. Então já estou abrindo aqui as issues. Observa que ele saiu de aberto para concluído, uma vez que meu projetista lá deu ok. Aí eu vou fazer uma checagem, né, como eu estou fazendo a coordenação, eu posso abrir essa issue, verificar, e se realmente ela tiver concluída, eu dou ela como fechado. Esse basicamente é um processo, né, que a gente faz um fluxo de trabalho para a resolução das issues, tá? E isso também é bom estar tudo exemplificado lá no nosso plano de execução BIM. Aí, pessoal, voltando aqui, a questão de reuniões, correspondência é o que a gente já viu no Design Collaboration, tá? A gente pode marcar reuniões aqui para estar falando sobre o Clash Detection, né? Alguma discussão para envolver o projetista estrutural e arquitetônico para chegar num consenso, né, de resolução. Aí que é a mesma ideia, né? Você pode gerar um endereço de e-mail do projeto e sempre que vocês mandarem um e-mail destinado a esse projeto, vocês coloquem esse e-mail em cópia. Vocês vão colocar esse e-mail em cópia e esse e-mail vai ser destinado, né, para esse ambiente aqui do ACC. E aqui é a questão de membros, eu consigo adicionar ou remover membros, definir o que ele tem acesso ou não. Aí é um passo de Project Admin, né, que também a gente já viu em relação a ele. Pessoal, em relação ao Model Coordination, seria basicamente esses pontos. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Eu consigo responder para vocês. Acredito que não, por enquanto não tem nenhuma dúvida, foi bem claro. Tá no mudo. Tá me ouvindo? Foi. Foi? Tá me ouvindo? Não, acredito que agora não tenha nenhuma dúvida, né? Mas se for aparecendo, a gente tem mais um webinar que vai acontecer, então eu vou colocando as dúvidas lá para você também, Hugo. Então é isso. Agradeço por mais uma participação sua aqui, realizando o nosso evento, e vamos até uma próxima. Ô, Daiane, eu não consegui escutar. Acho que eu tô com um probleminha. Acho que é o seu fone. Eu tô te ouvindo bem. Pera aí, meu fone que eu acho que deu problema. Tá me ouvindo? Hugo, tá me ouvindo? Porque seu fone não tá funcionando. A sua tela tá compartilhada ainda. Oi, Hugo, tá me ouvindo? Agora foi. Agora foi. Não, sem problemas. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Temos um próximo episódio vindo por aí.
E agradeço novamente a sua participação, todo o teu empenho aí em apresentar e abordar todo esse tema da Construction Cloud de uma forma tão simples que fica mais fácil de entender e de compreender como utilizar a plataforma. Então, muito obrigado, Hugo, e até o próximo webinar. Muito obrigado, Daiane. Agradeço também a Best Software pelo espaço. E vamos para o próximo aí. Vamos ver um pouquinho do take-off, né? E um pouco do build também. Maravilha. Obrigado, bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau.